Aqui foi quando a gente conseguiu entrar dentro da loja e ver o caos que estava, né? Toda a loja. Há um ano atrás, em maio, a gente perdeu tudo que tinha dentro da loja, não sobrou nada. Que a gente teve uma média, mais ou menos, uma perca de R$500 mil. E tinha noivas, tinha 15 anos, trajes, joias, todo o material que tinha de joias, de bolsas, de calçados, tudo se perdeu, nada sobrou, né? Isso foram um trabalho de 17 anos de empresa e a gente perdeu tudo em um dia. Esse aqui é o ângulo da minha casa. Ele dava para ver de cima do telhado a quantidade de água, né? Aqui à frente da minha loja, a entrada da casa. A geladeira que estava na cozinha foi parar na sala. Tipo, o sofá que estava na sala foi parar na sala de jantar. Aqui é um pouco do que tinha de móveis, de roupa, de tudo que tinha dentro da casa a gente tirou para fora, porque nada se salvou. Como se não bastasse, né? Só a nossa casa e a nossa empresa ter sido devastada pela enchente, a nossa igreja também. E o que me doeu muito, que eu lembro que a primeira vez que eu consegui colocar, né, meus pés dentro da igreja, eu encontrei a casa, né, eu digo que a casa do meu pai, do nosso Deus, destruída. E mesmo, né, estando como obreira, meu esposo também é obreiro, mas a gente não colocou a fé de lado. Eu preparei a Santa Ceia em 2 pratos e numa mesa de plástico que eu arrumei emprestada, a primeira Santa Ceia, com a nossa igreja ainda destruída. E eu preparei a Santa Ceia, mas eu preparei a Santa Ceia chorando. Porque foi doído. Mas ali, ao mesmo tempo que eu preparei aquela Santa Ceia, eu sabia que todo aquele povo ali tinha passado, né? Todo o nosso povo da igreja, os obreiros tinham passado, toda a nossa família tinha enfrentado a mesma coisa. E não desistindo da fé, porque a gente recebeu o apoio de todos os pastores. Nós, obreiros também, né? A gente nos apoiamos uns aos outros, a gente ia para a igreja, na sede de Canoas, esvaziar as carretas para distribuir as doações, né? A gente saía lá de onde a gente estava abrigado e ia para lá, ia para a guerra, ia para a luta, remangava as mangas e vamos lá ajudar o pessoal e entrava em contato com as pessoas que estavam precisando de ajuda. Eu tinha perdido tudo, mas eu não tinha perdido a minha fé. Em meio a todo o caos, né, da enchente que a gente enfrentou, através de exames de rotina, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. E através de uma biópsia foi constatado que era um carcinoma ductal infiltrativo, né, agressivo. Quando eu descobri em agosto era um nódulo só. Quando chegou em outubro tinham 4 tumores na mesma mama. E através da quimioterapia, o que aconteceu? Eu acabei perdendo todo o cabelo. Perdi todo o cabelo, comecei a usar lencinhos, mas a minha fé sempre ativa. Eu podia faltar qualquer pessoa na igreja, mas eu estava lá. Eu ia debilitada, saía debilitada das químios, passando às vezes muito mal, mas tomava ali um cafezinho, um chazinho, lá me ia para a igreja para minha corrente. A dor era intensa, a dor não cessava. E teve certos momentos que eu, na casa da minha cunhada abrigada, eu dobrava meus joelhos, eu ia para o quarto orar e clamar. Eu clamei por justiça. Eu clamei por justiça a Deus, eu clamei por força. Eu botei a minha mão na Bíblia e disse, ó Jesus, o Senhor é o meu juiz, é o meu advogado, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu médico, é o meu remédio. Então, se eu sou fiel ao Senhor, né, e eu estou passando por essa injustiça, que o Senhor venha honrar a minha fé, né, e restituir
tudo o que foi perdido. E veio a fogueira santa. Então ali, o tudo ou nada, né? O tudo ou nada. Eu lembro que as minhas coisas estavam dentro de sacola e de caixa de papelão. Então ali eu poderia ter pensado, não vou subir no altar. Mas eu estava passando por uma injustiça muito grande. Eu gerei meu sacrifício, subi no altar e ali eu cobrei a justiça de Deus. Eu subi injustiçada e quando eu desci do altar, eu clamei a justiça de Deus. Está escrito na tua palavra que tudo que nós pedíssemos em teu nome o Senhor nos daria. E eu pedi a justiça. E a justiça veio. Não foi da dia para a noite. E ali a gente foi botando a mão na massa, pastor. Quando eu precisei abrir a loja, as minhas máquinas todas foram perdidas. Então eu arrumei aquelas máquinas e voltei a trabalhar. Vamos abrir as portas, né? Conversei com meu esposo e vamos à luta, vamos trabalhar. E aí dessa forma a gente começou pelas redes sociais, a avisar os nossos clientes que a gente estava de volta. Veio clientes de longe, veio clientes de cidades diferentes que eu vou lhe confessar que eu não esperava. Então, assim, ó, Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando e foi enviando gente de cidades distantes. A casa foi sendo restituída, os móveis foram chegando, a minha loja a gente foi reformando e, assim, eu ganhei mais de 40 vestidos de noiva de uma estilista de São Paulo, que me encontrou e mandou largar lá na minha loja. Eu não conhecia essas pessoas, eu não sei nem quem elas são, só sei que elas enviaram para mim até a minha loja. E Deus restituiu em 6 meses tudo que a gente perdeu, né? A justiça de Deus prevaleceu. Então, eu digo que hoje a glória da segunda casa é maior e melhor que a primeira. Porque o que eu tenho hoje na loja, eu não tinha antes. E é visível a mão de Deus. E o câncer? A senhora não falou do câncer. O que aconteceu? O câncer sumiu. Estou curada, graças a Deus. E para quem perdeu todo o cabelo, hoje eu estou com bastante cabelo. Então, estou curada, graças a Deus. Tenho saúde. Há 2 meses atrás fiz todos os meus exames. Tá tudo em perfeito estado, tudo certinho. Hoje, graças a Deus, a nossa igreja também foi, né, restituída. Hoje a nossa igreja está melhor do que era antes, né? A igreja de Porto Belo, em Canoas. A diferença é perseverar. Perseverar, não olhar para trás, não ficar murmurando, não ficar questionando a Deus pelas lutas e pelas guerras, né? E ir em frente, atravessar os desertos. Todo esse tempo que ela ficou lá em casa, ela nunca murmurou, nunca via a Sheila chorar. E ela sempre de cabeça erguida. Nunca via minha mãe murmurar ou até mesmo questionar a Deus. Por que disso, por que daquilo? Não, ela só agradecia e ela sempre falava que muito mais da gratidão que a gente tem que ter pelas bênçãos é pelas lutas, porque é isso que forja a nossa fé. E foi exatamente a admiração pela fé dela que me fez despertar e entender que se eu queria ter a mesma paz dentro de mim, eu precisava me entregar para Jesus. Como você acha que reagiria a Sheila sem o Espírito Santo? Eu não estaria viva hoje. Eu não estaria aqui hoje, né? Eu digo que o Espírito Santo nos reveste com a armadura dele todos os dias, em porção dobrada. Veio, né, uma injustiça. E através dessa injustiça, Deus permitiu para que houvesse a justiça de Deus, né? E eu sempre digo que fidelidade, fé e ação andam juntas.